Macabeus capítulo 10. Não se tornar joguete dos poderosos. No ano 160, Alexandre, filho de Antíoco Epifanes, embarcou, tomou posse de Ptolomida. Foi bem recebido e aí começou a reinar. Ao receber a notícia do rei Demétrio, reuniu enorme exército e partiu para enfrentá-lo. Demétrio enviou a Jonatas uma carta com palavras amigas, prometendo engrandecê-lo muito. Ele pensava: vamos fazer logo um acordo com ele, antes que ele faça acordo com Alexandre e contra nós. Caso contrário, ele poderá lembrar todo o mal que nós lhe fizemos, a ele, aos seus irmãos e a toda a sua gente. Nessa carta, dava-lhe autoridade para recrutar exército, fabricar armas e ser aliado seu, além de ordenar que lhe fossem entregue os reféns que estavam na fortaleza. Jonatas foi até Jerusalém e leu a carta para todo o povo, de modo que pudessem ouvir também os que estavam na fortaleza. Todos ficaram muito assustados ao ouvir que o rei lhe tinha dado autorização para recrutar o exército. Os que estavam na fortaleza entregaram-lhe os reféns, que Jonatas devolveu às suas famílias. Jonatas passou a morar em Jerusalém e começou a reconstruir e restaurar a cidade. Aos que estavam executando a reforma das muralhas em volta do Monte Sião, mandou que usassem pedras quadradas para ficar mais resistentes. Eles assim fizeram. Então os estrangeiros que estavam nas fortalezas construídas por Baquides fugiram. Cada um abandonou o posto e foi embora para sua terra. Somente em Bet-sur ficaram alguns apostatas, que tinham abandonado a lei e os mandamentos. Aí era o refúgio deles. O rei Alexandre soube das promessas que Demétrio tinha feito a Jonatas. Contaram-lhe também as batalhas e façanhas que Jonatas e seus irmãos tinham realizado e as dificuldades que tinham superado. Ele comentou: não queremos encontrar homem igual a esse. Vamos fazer dele um amigo e aliado nosso. Então enviou-lhe uma carta nestes termos: do rei Alexandre, ao seu irmão Jonatas, saudações. Estamos bem informados a seu respeito, e sabemos que você é um homem corajoso e forte, com qualidades para ser nosso amigo. Por isso, nós nos nomeamos hoje sumo sacerdote do seu povo, e terá o título de amigo do rei. Nós confiamos que você estará conosco em nossos objetivos, e que será sempre nosso amigo. E lhe mandou um manto de púrpura e uma coroa de ouro. Na festa das tendas, no 7º mês do ano 170, Jonatas começou a usar as vestes sagradas. Enquanto isso, ia também recrutando soldados e fabricando muitas armas. Discernir para não perder. Demétrio ouviu falar isso e ficou muito contrariado. Pensou: o que será que fizemos para Alexandre conseguir passar na nossa frente e conquistar a amizade dos judeus? Também eu vou escrever-lhe palavras de encorajamento, de elogios e com promessa de donativos para ficarem do meu lado. E mandou-lhe uma carta redigida nestes termos: do rei Demétrio ao povo judeu. Saudações. Ficamos muito contentes ao saber que vocês estão observando os acordos feitos conosco e que continuam nossos amigos fiéis, sem passar para o lado dos nossos inimigos. Continue sendo fiéis a nós e retribuiremos com benefícios tudo aquilo que fizerem por nós. Isentaremos vocês de muitos impostos e concederemos favores. A partir de agora, eu libero e isento todos os judeus de pagar tributo e o imposto sobre o sal, sobre o ouro da coroa. Renuncio a terça parte da produção de plantações anuais e a metade do fruto das árvores a que eu teria direito. A partir de hoje e para todo sempre, deixo de recolher tudo isso da Judéia e de seus 3 distritos anexos da Samaria e da Galiléia. Jerusalém seja uma cidade santa e isenta, junto com seu território, sem dízimo e sem impostos. Renuncio também ao poder sobre a fortaleza que está em Jerusalém, passando-a para o sumo sacerdote, a fim de que coloque aí homens por ele escolhido, para guardá-la. Dou gratuitamente a liberdade a todo o prisioneiro de guerra
que tenha sido levado da Judéia para qualquer parte do meu reino. Todos ficarão livres de qualquer tributo, inclusive sobre os animais, todos os dias da festa, sábados, luas novas, dias santos, como também os 3 dias antes de 3 dias depois de cada festa. Serão dias de isenção e anistia de impostos para todos os judeus que moram no meu reino. Ninguém estará autorizado a perturbar ou incomodar nenhum judeu por nenhum motivo. Serão recrutados cerca de 30.000 judeus para os exércitos do rei, e eles receberão o mesmo pagamento que as outras tropas reais. Alguns deles serão destacados para as maiorias fortalezas do rei, e outros serão nomeados para os cargos de confiança no reino. Seus chefes e comandantes serão escolhidos entre eles, e todos poderão viver de acordo com as suas próprias leis, conforme o rei determina para toda a Judéia. Quanto aos 3 distritos da província da Samaria que foram anexados à Judéia, sejam com ela considerados dependentes de um só governo, e não estejam debaixo de nenhuma outra autoridade que não seja a do sumo sacerdote. Faço doação de Ptolomíada e sua região para o templo de Jerusalém, a fim de cobrir as despesas do culto. Farei também a cada ano um donativo pessoal de 15.000 moedas de prata, tirada dentre as rendas do rei, que serão recolhidas em localidades mais convenientes, e o que ainda devo, isto é, o que não foi pago pelos meus encarregados, como se fazia no começo. Agora será tudo entregue para as obras do templo. Além disso, as 5.000 moedas de prata, que eram recolhidas a cada ano das rendas do templo, vou deixar de recolher, porque pertence aos sacerdotes oficiantes. Ficam anistiados todos os que fugirem para o templo ou para sua área, por causa de impostos reais ou por qualquer outra cobrança, assim como lhes fica também a garantia a posse de tudo o que é seu, dentro do meu reino. As despesas com a reconstrução e restauração do templo ficam por conta do tesouro real. Também sairão do tesouro real as despesas para a reconstrução das muralhas de Jerusalém e para fortificações ao seu redor, e a mesma coisa para reerguerem outras muralhas na Judéia. Jonatas e o povo ouviram as propostas de Demétrio, mas não acreditaram, nem as aceitaram, pois estavam muito bem lembrados do grande mal que ele tinha feito contra Israel e como os havia oprimido. Preferiram Alexandre, que foi o primeiro a lhes enviar mensagem de paz, e tornaram-se aliados permanentes deles. Então o rei Alexandre reuniu grande exército e partiu para lutar contra Demétrio. Os 2 reis travaram combate, mas o exército de Demétrio acabou fugindo. Alexandre foi em sua perseguição e o derrotou. A batalha foi muito dura e demorou até o pôr do sol, e nesse dia Demétrio morreu. Ambiguidade pós-revolucionária. Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a seguinte mensagem: após voltar para o meu reino e depois de me sentar no trono real dos meus pais e assumir o poder, esmaguei Demétrio e recuperei o nosso território. Travei batalha contra ele e seu exército e o derrotei. Em seguida, sentei-me no trono real dele. Agora façamos aliança entre nós. Dê-me sua filha como esposa, e eu me tornarei seu genro. Para você e para ela darei presentes dignos de você. O rei Ptolomeu respondeu: feliz o dia em que você voltou para a terra dos seus pais e se assentou no trono real. Farei o que você propôs na carta, mas venha ao meu encontro em Ptolomida, para que possamos ver-nos pessoalmente. Aí eu me tornarei seu sogro, como você pediu. Ptolomeu partiu do Egito, levando consigo a filha Cleópatra, e foi até Ptolomida. No ano 162, foi ao seu encontro. Ptolomeu entregou-lhe sua filha Cleópatra e celebrou o casamento em Ptolomida, com grandes solenidades, como os reis costumam fazer. O rei Alexandre escreveu também para Jonatas, convidando-o a ir ao seu encontro. Jonatas foi a Ptolomaida com todo o aparato, e aí encontrou os 2 reis. Deu prata, ouro e muitos presentes
a eles e seus amigos. Foi muito bem tratado por eles. Ajuntou-se, porém, contra ele a peste de Israel, alguns apostatas, prontos para acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ao contrário, mandou Jonatas trocar as roupas, e o revestiram com púrpura, e assim foi feito. Em seguida o rei fez com que ele se sentasse ao seu lado, e falou aos oficiais: saiam com ele pela cidade e anuncie para que ninguém o acuse de nada, nem o perturbe por motivo nenhum. Quando os acusadores viram o prestígio de Jonatas, as proclamações do arauto e a púrpura com que estava vestido, fugiram todos, e o rei lhe deu honra ainda maior, colocando-o entre os maiores amigos e o nomeou general e governador. Jonatas voltou para Jerusalém tranquilo e feliz. Poder ou dependência? No ano 175, Demétrio, filho de Demétrio, foi de Creta para a terra de seus pais. Ao saber disso, o rei Alexandre ficou muito preocupado e voltou para Antioquia. Entretanto, Demétrio nomeou com seu general, Apolônio, governador de Cilicíria. Este reuniu grande exército e acampou perto de Jâmnia, e mandou dizer ao sumo sacerdote Jonatas: você é o único que se revoltou contra nós e me deixou em posição ridícula. Por que você conta vantagem contra nós entre as montanhas? Se você confia em seu exército, desça contra nós na planície. Vejamos quem pode mais, porque do meu lado estão as forças das cidades. Pergunte, e você ficará sabendo quem sou eu e quem são os meus aliados. Vão dizer-lhe que vocês não serão capazes de ficar de pé diante de nós, pois seus antepassados fugiram 2 vezes no seu próprio país. Vocês não serão capazes de resistir à cavalaria e a este exército tão numeroso na planície, onde não existem pedras, pedreiras, nem lugar para onde fugir. Ao receber o recado de Apolônio, Jonatas ficou alterado. Escolheu 10.000 homens e saiu de Jerusalém. Seu irmão, Simão, juntou-se a ele com reforço. Jonatas acampou diante de Jope. Como aí estava uma guarnição de Apolônio, o pessoal da cidade fechou as portas. Então Jonatas atacou a cidade. Os que estavam dentro ficaram com medo. Abriram as portas e Jonatas tomou Jope. Ao saber disso, Apolônio convocou 3.000 cavaleiros, além de poderosos exércitos, e partiu na direção de Azoto, como se quisesse atravessar a região. Ao mesmo tempo, porém, contando com sua numerosa cavalaria, avançou pela planície. Jonatas marchou atrás dele, na direção de Azoto, e os 2 exércitos se enfrentaram. Apolônio tinha deixado 1.000 cavaleiros escondidos na retaguarda, porém Jonatas sabia que tinha uma emboscada atrás de si. Deixou seu exército cercado e permitiu que atirassem flechas contra eles. Ao amanhecer até o entardecer, os soldados resistiram, de acordo com as instruções de Jonatas, até que os cavaleiros de Apolônio se cansaram. Quando a cavalaria se cansou, Simão avançou com as tropas e atacou os inimigos. Foram derrotados e começaram a fugir. Os cavaleiros ficaram perdidos pela planície, depois fugiram para Azoto e entraram em Bet-Dagon, templo do seu ídolo, tentando colocar-se a salvo. Jonatas, porém, incendiou Azoto e as cidades vizinhas, após recolher os despojos. Incendiou também o templo de Dagon, com todos os que se haviam refugiado dentro dele. Aqueles que tomaram a fio da espada ou morreram queimados chegaram a 8.000. Jonatas partiu daí e acampou diante de Ascalon. Os habitantes da cidade saíram e o receberam com grande festa. Daí Jonatas e seus companheiros voltaram para Jerusalém, carregando muitos despojos. O rei Alexandre ouviu contar esses fatos e resolveu conceder mais honrarias a Jonatas. Mandou-lhe, então, uma fivela de ouro, que é costume oferecer aos parentes do rei, e concedeu-lhe também, a título de doação, a propriedade de Acaron e todo o seu território. Com sucesso, o movimento revolucionário acaba tornando-se cobiçado pelos poderosos, tanto gregos como romanos, divididos na competição pelo poder. Os gregos prometem regalias. De um lado, Demétrio oferece maior liberdade política e militar. De outro lado, Alexandre, Balas, oferece o sumo sacerdócio a Jonatas. Poderíamos dizer que o judaísmo acaba de encontrar seu lugar ao sol, e isso, porém, provoca sérias reações dentro do próprio judaísmo. Os assideus acham que tudo isso é um escândalo, e deles sairá o partido dos fariseus. A classe sacerdotal se divide, e um grupo de sacerdotes abandona Jerusalém para formar a comunidade dos essênios, também conhecida por comunidade de Qumran. Esses acontecimentos mostram que um movimento revolucionário bem-sucedido precisa ter muito discernimento para não se tornar mero joguete na mão dos poderosos. A carta de Demétrio a Jonatas é reconhecimento tático da independência econômica e política da Judéia. Por trás de suas propostas benevolentes está certamente o desejo de colocar Jonatas e os judeus contra Alexandre e Balas. Jonatas, porém, percebe a intenção de Demétrio e se coloca ao lado de Alexandre. Honrado por Alexandre e Balas e Ptolomeu, os grandes do Império Grego, Jonatas adquire prestígio cada vez maior, além do sumo sacerdote. Passa agora a acumular poderes civis e militares dentro da Judéia. Desse modo, a revolução
macabiaca feita em nome de Lujavismo, isto é, das ideias por uma sociedade fundada no projeto de Javé, vai pouco a pouco tornando-se ambígua. O maior risco é sempre reeditar o sistema contra o qual antes se combatia. A vitória contra Apolônio torna Jonatas ainda mais respeitado por Alexandre. Parece ironia que o sumo sacerdote dos judeus agora socorra seus próprios dominadores. Na verdade, os judeus passam a depender cada vez mais do grande jogo político de potências que disputam o Oriente Médio.